Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo aqui é uma continuação daquele outro vídeo que está aberto aqui na tela, onde eu mostrei como criar um web service com JSON no Visual Studio, seguindo o padrão MVC. E agora eu vou mostrar como conecta no banco de dados, né? Tinha faltado isso no vídeo passado para não ficar muito extenso, eu não mostrei como faz esse acesso ao banco de dados. Vamos a essa parte então. Esse aqui é o projeto, certo? Vou startar ele aqui para a gente lembrar do que se trata. Ele é um projeto de um serviço web, então ele vai startar para mim aqui no browser, acessando aquela URL, no localhost aqui, a porta, API/jogadores. E aí ele vai me trazer aqui o JSON com a lista de jogadores, que é o que esse método faz. Ele é para listar todos os jogadores, certo? Isso aqui poderia ser consumido num aplicativo, num outro site, enfim. Essa lista de jogadores aqui eu fixei no exemplo anterior, para não ficar mais simples, né? Até adicionei mais alguns aqui. A única diferença que tinha em relação ao exemplo, que no exemplo só tinha lá o Jeromel e o D'Alessandro, eu adicionei mais alguns aqui. O que acontece? Tá fixo, olha só. Eu criei uma lista de model.jogadores e estou simplesmente retornando preenchendo essa lista e retornando, né? Isso aqui teria que ser buscado no banco de dados, obviamente, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo banco de dados, tá certo? Vou acessar o MySQL Workbench aqui. Vocês precisam ter um gerenciador de banco de dados instalado, né? O MySQL Workbench é bom para fazer isso. Conectei nele aqui e vou adicionar um novo banco de dados aqui, create esquema. O meu esquema vai ser clube, tá? Tem a ver com clube de futebol, né? Poderia fazer tudo via comando, mas eu estou fazendo tudo via interface gráfica aqui, tá? Vou expandir aqui o clube, nos tables eu vou fazer um create table. Como vai se chamar a minha tabela de jogadores? Vai se chamar jogador. Eu gosto de usar os nomes no singular. Nome das colunas. O ID, né? Tipo inteiro. Marcar que é chave primária, que não permite null. E vou marcar que é autoincremento. O nome do jogador. Varchar 45. Só vou marcar que eu não quero permitir nulo. Idade, né? Era um atributo que a gente tinha lá. Idade vai ser int. Também vou marcar que eu não quero permitir nulo. E a posição. Varchar 45 não permite nulo também. Tá certo? Clicar em aplicar. Ele gera para mim, ó, create table, clube.jogador, todos os campos que eu defini aqui, a chave primária. Tá? Pronto, está criado. Tá? E se eu quiser eu consigo preencher também por aqui, ó. Posso vir aqui no jogador, clicar aqui na tabelinha e ele vai me deixar preencher aqui, ó. Vou colocar os nomes que eu tenho lá aqui nessa tabela, então, tá certo? Pedro Jeromel, idade 33, né? A posição era meia, se eu não me engano, né? O nome do D'Alessandro eu vou ter que copiar aqui. O Jeromel é zagueiro, desculpa, o D'Alessandro que é meia, né? D'Alessandro, 39, meia, zagueiro. O Alisson, atacante. Chutando os nomes, as idades deles aqui, tá? Quem mais? Vou pular aqui, deixa eu botar só o Paulo Vitor ainda, para ter um goleiro. E o Paulo Miranda, mais um zagueiro. Quando eu clicar em aplicar, ele também vai fazer um insert aqui, ó, de todos
os jogadores aqui, certo? Então no meu banco de dados, está criado um banco de dados, uma só tabela, e já inseri os dados aqui para a gente poder testar certinho. Como a gente vai fazer isso aqui no Visual Studio? Tem várias formas de fazer isso. A gente poderia usar um framework de persistência, tipo, como NBernate, como Entity. Tá? Mas para esse exemplo simples é mais rápido aqui, mais didático, se eu mostrar para vocês como fazer um acesso direto ao banco de dados, tá certo? Primeira coisa que vocês vão precisar aqui é adicionar aqui nas dependências. Pode vir aqui, gerenciar pacotes do NuGet. Botão direito, gerenciar pacotes do NuGet. Precisa adicionar referência ao driver ao MySQL, certo? Vou aqui em procurar mysql.data. Eu preciso MySQL. Se eu quisesse, teria o MySQL Entity aqui também, outras opções de fazer isso, né? Mas vou pegar esse aqui, que é só isso que eu preciso nesse exemplo aqui, vou clicar em instalar, ele vai baixar essa dependência para mim aqui, vai fazer essas modificações e vai... eu tenho que aceitar os termos, é tudo... a princípio, tudo licença de software livre, né? Muito bem, agora está disponível então para mim o pacote mysql.data, dentro do qual eu tenho como fazer a conexão com o MySQL, como abrir o SQL, o MySQL Command, etc. Certo? Vou precisar disso. O que eu vou fazer? Aqui no pacote Model, lembrando, a gente está fazendo Model View Controller, tá certo? Às vezes parece que como Models também, né, no plural. Aqui é onde eu criei a minha classe jogador aquele dia, né, no outro projeto, no outro vídeo, só que só coloquei os atributos aqui, nome, idade, posição, não coloquei... não criei uma classe para me retornar aos jogadores, para inserir jogadores, para excluir jogadores, tá certo? Eu costumo fazer isso criando uma outra classe chamada DAL. Aqui no Model, tá? Uma classe chamada DAL de Data Access Layer, né? Camada de acesso aos dados. Claro que poderia ser mais de uma classe em vez de ser uma só, né? Mas como eu vou criar uma classe só, aqui dentro eu vou criar os métodos necessários. Vou criar aqui um método público que retorna o quê? A lista de jogador. Get todos os jogadores, porque não vai filtrar. Vai retornar a lista de todos os jogadores, tá certo? Então aqui dentro eu vou ter essa minha lista aqui. New list de jogadores, tem que instanciar o objeto, né? E ao final vai ter um return do LST, tá? Tudo bem, mas o que vou fazer aqui dentro? Vou conectar ao banco de dados, tá certo? Para conectar ao banco de dados, eu preciso adicionar aqui a referência using mysql.data. Isso aqui não estaria disponível se eu não tivesse adicionado a dependência antes, tá certo? E agora eu vou criar um objeto MySQL Connection. Vou chamar ele de conexão, de con. E no próprio construtor dele, eu passo a string de conexão ao meu banco de dados. Tá? É aquela mesma que para mim no MySQL Workbench já estava até salva, né? E que vocês vão acessar que precisa para acessar o banco de dados. Para mim é localhost. Na máquina local sempre é localhost, né? Localhost, ponto e vírgula, user ID root, para mim. Password eu não tenho senha. E database, o nome daquela base que a gente criou, que é clube. Certo? Essa é a string de conexão. A partir da string de conexão eu posso criar eu tenho que dar um open primeiro aqui nela, abrir a conexão. Tá?
depois de aberta a conexão, eu posso fazer criar um command. Create command. Né? Por que é o create command? É para criar um objeto que vai fazer tanto para consultas quanto para comandos de update, delete. Eu vou precisar desse objeto, tá certo? Ele é um objeto MySQL command. Ou, como eu gosto de fazer, usar o var aqui. CMD, eu gosto de abreviar como command. E o var, ele bota automaticamente o tipo de dado que é aqui, né? Que tipo é? É um objeto da classe MySQL command. Certo? Aqui eu posso fazer cmd.commandText e aqui vai o texto ou da consulta ou do comando que eu vou fazer. No caso da minha é uma consulta, né? Eu vou fazer aqui um select asterisco from jogador, certo? Quero selecionar todos os jogadores, sem todos os campos, né, da tabela jogador, sem filtro, né? Se eu quisesse colocar, podia passar um filtro aqui por parâmetro, filtrar o nome, filtrar a posição, daí eu colocaria aqui um where, né? Where filtro igual a tal. E aí cmd ponto, aqui se vocês querem executar um comando é execute non carry, se quisesse fazer um insert, um delete ou um update. Eu quero fazer, quero ler dados, então é execute reader. Execute reader, isso aqui me retorna um objeto data reader, um leitor de dados. Tá? Agora eu vou percorrer esse data reader, ele vai ter tantos registros quantos retornarem pela minha consulta, certo? Então eu vou fazer um while dr.read. O que o método read faz? Ele lê a linha atual, se posiciona já no registro seguinte. Então, assim que esse método aqui retornar false, é porque acabaram os meus registros. Ele é o ideal para usar nesse while aqui, tá certo? Aqui dentro, então, eu vou fazer o quê? Vou instanciar um objeto jogador, new jogador, certo? Vou setar as propriedades dele, né? O nome vai receber o quê? dr, meu objeto data reader, ponto get, e aí olha só, tem todos os tipos de dado aqui, né? O nome é uma string, então vou usar o getString, e aqui eu passo a coluna, o nome da coluna, que é o nome do jogador, certo? Coincidencialmente aqui, ela se chama também nome. j.idade recebe dr.getInt32 idade. E a posição também é um string, né? Data reader dr.getString posição. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando os dados do banco de dados, transferindo eles para um objeto meu em memória, certo? Um objeto da classe jogador, a qual eu vou retornar no final. Eu preciso só pegar esse objeto que eu criei aqui, setei ele certinho aqui e adicionar na minha lista. Minha lista que vai ser o retorno. lst.add meu j. Certo? A lista. Certo? Aqui especifico a consulta. Aqui abre o data reader. E aqui posiciona na linha seguinte, no registro seguinte. Ok. Tá certo? Então agora, lá na minha classe, onde eu tinha no meu controller, observa que não é diretamente, não é essa classe aqui, isso aqui é um outro teste que eu estava fazendo. Aqui, jogadores controller. Não é no controller que a gente faz diretamente a consulta ao banco de dados, né? Mas a gente acessa outra camada, a camada do model, onde ali sim a gente faz a consulta ao banco de dados. Então, em vez de ter todas essas coisas fixas aqui, eu vou apagar todos os jogadores fixos aqui.
E vou fazer o quê? Vou instanciar um objeto da outra camada, né? Vou instanciar aqui model ponto DAL. Certo? Esse meu objeto DAL aqui é quem vai fazer a consulta. Então, eu vou botar aqui DAL.get todos os jogadores, certo? Chamo aquele método lá, ele vai me retornar a lista. Só faltou aqui, deixa eu dar um F12 aqui para dentro do método lá. Eu abri a conexão, mas não fechei. O próprio data reader também é sempre importante fechar ele. Esqueci de fazer isso. dr.close. Ao final, depois que a gente parou de usar, a gente dá um ponto close. A conexão também. A menos que vocês queiram usar uma estratégia de manter a conexão aberta, que às vezes é mais rápido manter a conexão aberta para os outros métodos que forem usar, então declarar a conexão como private ou até como estática ali, né? Mas são estratégias aí que poderiam ser usadas. Aqui eu tenho que fechar esses objetos, nesse caso aqui eu tenho que fechar. O data reader sempre tem que fechar, tá? E aqui fechar a conexão. Certo? Então tá. Esse método aqui aparentemente tá ok agora. Esse aqui também ficou mais simples, né? Tá vendo aqui? Não tem mais aqueles códigos fixos. Vamos rotar para ver se vai funcionar. Tem que funcionar e retornar aquela mesma lista de jogadores lá. Não todos, porque eu não tenho alguns, né? Não tenho lá alguns deles. Vamos ver se vai funcionar, se não vai acontecer nenhum erro. Coloquei os parâmetros de conexão todos certinhos ali. Ó, trouxe todos eles aqui, ó, estão vendo? Pedro Jeromel, ó, vou mudar a idade, 33 o Pedro Jeromel. Vou mudar aqui no banco de dados para 66. Vamos botar nosso Jeromel para ser bem velhinho. Ó. Vamos ver se vai atualizar aqui. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar. Ó, 66 é a prova de que trouxe do banco de dados, né? Não são mais aquelas informações fixas que estavam lá antes, certo? O que eu queria mostrar com esse vídeo é apenas isso, mostrar esse acesso ao banco de dados numa outra camada, no model, né? Como eu disse, tem várias formas de fazer isso. Quem tem um pouco de experiência nisso sabe que poderia ter usado um framework de persistência, poderia ter usado outras formas, mas acho que essa é uma das mais simples que tem, precisa adicionar menos dependência, em poucos minutos está funcionando aí o nosso retorno todas as informações que a gente quiser, né? Além de que a gente entende até um pouco mais, né? Aqui foi a consulta, daí eu preenchi aqui meus objetos, daí eu retornei, né? Acho que fica mais claro assim, tá certo? Então tá, espero que tenham gostado do vídeo, até mais e bons estudos.